Boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 4 de julho de 2025, estamos a 625 dias do término da geração da figueira. Cada dia, estamos se aproximando e cada dia as coisas acontecendo mais rapidamente, né? Boa noite, Fernanda. Hoje eu tô aqui mesmo eu tô aqui mesmo por honra da firma, como dizia minha mãe. Tô aqui mesmo pra gente dividir conversa. Boa noite, Graça e Paz, Val. Boa noite, Fernanda. Shalom, Viviane. Estamos aqui para conversar. Muita coisa aí acontecendo, a gente se abala. Apesar da gente saber que tudo vai acontecer, né? Apesar disso, mas a gente fica abalada com determinadas coisas, né? E às vezes a gente se entristece e a gente fica até sem vontade de falar. Eu, quando tô entristecida, eu perco a vontade de falar, por incrível que pareça. Boa noite, Tânia. Eu perco a vontade de falar. Às vezes eu passo o dia sem abrir a boca. Mas é assim mesmo, né? Nós estamos aí, boa noite, Aline. Nós estamos aí, né, nas vésperas de Jesus voltar, né, nas portas, né? E as coisas têm que acontecer, a gente precisa se acostumar com isso. É que nem o inverno, né? O inverno é difícil de acostumar. Você tá naquele calorão, boa noite, Patrícia. Você tá naquele calorão todo, né? Aquele calorão. De repente bate uma onda de frio forte, aí você fica gripado, fica com a garganta ruim, aí você fica uma semana praticamente de cama, até você se acostumar com aquela estação, né? Meu caso é sempre assim, quando bate o inverno é uma semana ruim, mas depois o corpo vai acostumando e a gente vai andando. E a mesma coisa, semana retrasada eu fiquei muito abalada com determinadas notícias. Hoje escutei algumas notícias e me abalaram, sim, me abalaram, mas não tanto quanto da semana passada, né? Não tanto quanto da semana passada. Mas por que você escuta então essas notícias? Porque eu preciso passar para vocês. Eu sei que vocês também escutam, mas a gente fica alerta. A minha visão na notícia não é exatamente, claro que é notícia, mas é ver, boa noite, Joelisa, mas é aonde nós estamos em detrimento à volta de Cristo, entendeu? Em que lugar nós estamos, como é que nós vamos, o que nós temos que fazer para não cairmos nas armadilhas, entendeu? Então, quando você olha, né? Você fica vendo as coisas acontecerem, você tem que ligar o leco-cré, né? Para você poder fazer as pontes, para você fazer as intersecções que acontecem no meio disso tudo que está acontecendo no mundo e quais são as armadilhas para nós, né? Então eu escuto muita gente, escuto bastante gente e gosto muito de escutar os espanhóis, né? Gosto muito. Boa noite, Denise. Paz do Senhor. Gosto muito de escutar os latinos, né? Eles têm uma visão imensa, imensa. Aqui no Brasil são poucos que têm visão, não são muitos, não. Tem aqueles que têm, mas... Agora, o que eu estou impressionada é com alguns que não são crentes. Alguns que não são crentes e estão tendo uma visão assim, perfeita das coisas. Irmãos, eu escutei hoje de um repórter brasileiro, um jornalista brasileiro, repórter não existe mais, né? É jornalista. Um jornalista brasileiro, e ele falando quem no Brasil que comanda tudo. Quem nas terras tupiniquins, né? Terra Brasílis, quem que comanda tudo aqui, né? E a gente já sabe mais ou menos quem é, né? É um que tem uma mãozona de lagarto, sabe?
Tem aquela mão, não coloquem o nome aí não, tá? Por favor, não ponham para não dar problema, nem para vocês nem para mim, tá? Porque o negócio tá sério. Segunda-feira começa um algoritmo Panda no Brasil, que vai pegar todos nós. Entendeu como é que é? O Brasil já foi dado para os pandas. Entenderam? O Brasil já foi dado para os pandas. E o algoritmo daqui, das redes, vai passar pelo crivo agora dos pandas. Entenderam? E nós vamos todos ser intimados a, como é que diz? A dar esclarecimentos de postagens lá do tempo da anta, lembra da anta? Pois é, lá do tempo da anta nós vamos ter que ser responsáveis por dar, entendeu? Exatamente, Denise, por dar, paz o Senhor, Vânia. Eu vou dar muita coisa, porque o que eu trabalhei para tirar a anta dali não foi brincadeira. Shalom, pastor. Entendeu? Então, já tô com as minhas barbinhas de molho aqui, porque eles vão entrar feio no negócio. Então, o algoritmo de segunda-feira para frente será o algoritmo Panda. Nós já estamos na mão dos pandas, se você não sabe. Aí me pediram para eu falar o que eu achava dos BRICS, né? BRICS. Presta atenção. Existe uma maneira de você maquiar, não apresentar as coisas, porque é o seguinte, são dois braços de um mesmo corpo. Estão entendendo, gente? São dois braços de um mesmo corpo. Presta atenção. O BRICS, tá? Eles fazem parte, são duas novas ordens. Presta atenção, duas novas ordens. Uma nova ordem do leste e uma nova ordem do ocidente, do oriente e do ocidente, certo? O Brasil, ou a Terra Brasília, está com o Oriente nesse momento, mas o Ocidente quer tomar o que é deles aqui, entendeu? Porque o Oriente é muito longe daqui, Shalom, Neninha, o Oriente é muito longe daqui, né? Então, se o Oriente vier para cá, vai haver uma confusão muito grande, porque aqui é o quintal da nova ordem do Ocidente, da besta da Terra, entendeu? A turma de Gog e Magog, presta atenção, vou falar mais inteligível. A turma de Gog e Magog, que é o urso, né, o leão e o dragão, certo? Que são Gog e Magog, estão entrando aqui pelas terras do homem que mora ali em cima. Aquele homem alto, né, de bigodão, entendeu? Que mora lá em cima. Tá entrando por lá e está já administrando o Brasil. Terra Brasilis. Shabbat Shalom, Cleide. Administra já a Terra Brasilis de segunda-feira para frente. Entendendo? Então, o dragão, que também chamamos de panda, começa a administração das redes aqui no Brasil da semana de segunda-feira para frente. Já deve estar, né, para falar bem a verdade. Não é à toa que Senaqueribe e Jezabel foram lá, né, e fizeram aquela coisa toda que tinham feito isso, feito aquilo, né? Tudo conversa fiada, tudo conversa fiada. Era só para deixar o povo conturbado, para eles colocarem o que eles queriam, que era a regência dos pandas aqui no Brasil, entendeu? Então, essa falta de não virem para essa reunião que vai ter semana que vem, isso é só
é despistando, entendeu? Despistando, né? E também tirando o Senaqueribe que está aí. Eles vão tirar o Senaqueribe que está aí. Eles vão colocar o lagarto. O lagarto é que vai reger. Entendeu? Lembra daquele que nós temos aqui, aquele de mãos de lagarto? Então, aquelas mãos de lagarto, né? Que falou grosso, né? Esse é que rege o Brasil. Ele é o dono do Brasil. O mito tá na mão dele. O Senaqueribezinho aí tá na mão dele. É ele que está decidindo. Presta atenção que eu tô falando para você. Ele é que decide quem vai ser o fantoche na administração dos pandas no Brasil. Entendeu? Mas quem está com tudo pronto é ele. Ele é que comanda o cabeça de ovo. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Então, isso daí é só para despistar a águia. Entendeu? É só para despistar a águia. Tá entendendo? Então, o que está acontecendo? Agora, o que nós temos que fazer? Né? Porque agora está tendo uma campanha contra os evangélicos, né? Do qual nós não fazemos parte, nós não somos evangélicos, né? Nós usamos a Bíblia que os evangélicos usam. Nós somos o povo do caminho, nós somos a igreja invisível de Cristo que se levanta, né? Eu não sou evangélica. Vou ser sincero para vocês, esse nome eu não tenho mais. Eu sou do caminho, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. É dele que eu sou. Eu tenho vergonha de dizer que um dia eu fiz parte de uma igreja evangélica. Vai de brincadeira. É uma vergonha o que tá aí. E digo para vocês, aquele que está esperando Jesus voltar não pertence a esse grupo. Aqueles que estão esperando Jesus voltar são aqueles que pertencem ao Senhor do caminho, a verdade e a vida. Agora, o que está acontecendo? Exatamente, pastor, muito, tá? A coisa tá demais da conta. Pois é, eu tô há 13 anos eu tô fora do sistema já. Esses dias uma irmã falou assim pra mim, mas nós temos que ter comunhão. Mas eu tenho comunhão com os meus irmãos aqui, com irmãos que vêm aqui na porta da minha casa, com aqueles que eu converso. Eu estou na comunhão com Deus, graças a Deus. Fora dessa perdição, gente, é uma perdição. É vergonhoso de ver, é vergonhoso, é vergonha, sabe? Eu não tô falando, existem igrejas pequenas, igrejas que não fazem parte de convenções, igrejas que não fazem parte de nada disso, sabe? Que não é essa vergonha, são gente séria, mas essas igrejas estão vazias. As igrejas que nós temos que ter de novo é dentro das nossas casas. Como no tempo de Jesus, dos apóstolos. Tá entendendo? Dos apóstolos. Era o tempo, não era templos, era dentro das casas. É isso que nós precisamos buscar. É a igreja invisível de Cristo. A igreja invisível de Cristo se levanta com poder e autoridade do Espírito Santo. Presta atenção. Essa igreja que está chorando, gemendo por amor às almas. Irmãos, cada vez que eu vejo essas coisas, eu vou dizer para você uma coisa. Eu fico assim estarrecida de ver. Porque se o povo de Deus estivesse vendo o que a gente está vendo, estava todo mundo com a cara no pó. Estava todo mundo vestido de saco, coberto de cinza, se humilhando na presença do Pai. Sabe? Nós estamos no momento em que o nosso país está em juízo. O nosso país está em juízo. Por que, irmã Ruth, nosso país está em juízo? Primeiro, por causa daqueles que se dizem de Deus e estão colocando o nome de Deus na lama. Primeiro, por causa disso. Eles dizem Senhor, Senhor, mas de Deus eles não têm nada. O Deus que eles estão servindo é Mamon. Usando a palavra de Deus para poder enriquecer, altos lucros.
Irmãos, eu não vou dizer que o pastor não possa viver da obra, ele pode viver sim, mas ele pode viver, não enriquecer. Presta atenção, viver da obra é uma coisa, enriquecer é outra. Tá entendendo? Agora, eu conheço pastores que Deus mandou irmãos dar para eles uma casa para morar, uma casa própria. Conheço uns que Deus manda dar carro para eles e Deus dá a quem ele quer. Mas homens que tiram do povo, da boca do povo, para comprar jatinho, para fazer templos suntuosos, templos com, como é que é o nome? Até cantina tem no templo, até isso eles ganham. Irmãos, em nome de Jesus, não é isso que Jesus deixou. O que Jesus fez no templo? Pegou um açougue e deu nos vendilhões do templo. Foi isso que Jesus fez. Não é essa patifaria que tá aí, não. Não é isso, não. Não é isso, não. Então, nós estamos vivendo, o Brasil está em juízo. Por causa das igrejas, começa por aí, por causa dessas tais chamadas igrejas evangélicas. Começa por eles. E aí se enfiaram na política. Ai, irmã Ruth, mas tem que ter representante lá. Meu irmão, que representantes são esses? Ladrões iguais aos outros. É o que eles são. Se um der bastante, ele tá com aquele. Se o mito der, ele dá com aquele. Se o Senaqueribe der mais, ele tá com aquele outro. Não, meus irmãos, presta atenção. Shalom, Patrícia. É hora de você abrir a cabeça, é hora de você olhar onde é que você está metido. Palavra de Deus, sai dela, povo meu, para que você não venha sofrer os danos que elas vão sofrer. Tá lá em Apocalipse 18, né? Vamos ler lá Apocalipse 18, acho que versículo 4, é isso? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, se eu não estou enganada. Minha cabeça hoje, é tanta notícia hoje, tanta notícia meia estranha hoje, que minha cabeça chegou a ficar... Eu tinha que conversar com uma irmã hoje, nem consegui conversar com ela, coitada. Acho que é Apocalipse 18, versículo... Deixa eu ver. Sai dela, povo meu. Eu sei que tá no 18. Não me lembro o versículo que tá. Aqui, ó. No versículo 4. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e que para não incorra nas suas pragas. Paz o Senhor, Sara. Olha isso, gente. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, meu irmão, exatamente, tudo, é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Então, agora, é o seguinte, quem vai nos perseguir são eles próprios, porque a gente está batendo de cima, está batendo de frente, está batendo naquilo que... Tá batendo naquilo que, como é que diz, que eles tanto amam, mamon, entendeu? Mamon. Nós descobrimos que dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Tá entendendo? Dízimo é alimento. E é alimento para os pobres, é alimento para as viúvas, para os desamparados, é alimento também para o sacerdote, mas é alimento, é manutenção. Não é enriquecimento. É diferente. Entenderam, irmãos? Eu vi um pastor lá, acho que no norte, no nordeste, eu não me lembro agora, que ele usava o dízimo da igreja para construir casas para os irmãos. Eu achei aquilo fantástico. Ele falou: irmãos, eu uso o dízimo da igreja para construir casa para os irmãos que não têm. E ele fez uma vila, né? De casas pequenas, mas uma vila. Só de casinhas para os irmãos. Isso sim é a obra do Senhor. Aí você dizima com vontade mesmo, porque você está vendo a obra de Deus crescendo. Tá entendendo? Então, meus irmãos, vamos ficar alerta, entendeu? Vamos ficar alerta. Eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês. Ó, baixem suas VPNs, tá? Baixem suas VPNs. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui, tá?
Nós não sabemos se vai levar uma semana para a gente sair daqui. Se vocês virem que o meu canal caiu, vocês já sabem o que que é. Nós vamos dar um jeito de se comunicar, mas vocês já entenderam o que que vai acontecer, né? E a gente vai tentar falar por parábolas, tá? Porque eu acredito... Qual da senhora? Não entendi, pastor. Qual é? Ah, tá, o meu VPN é o Proto. O meu é o Proto. Eu gosto do Proto, ele é, como é que fala? Ele tem o pago e tem o sem pagar, né? Eu uso sem pagar. Isso, o VPN grátis, exatamente. Eu ia até tirar do celular, nem tirei. Eu ia tirar, mas acabei nem tirando depois da notícia de hoje. Acabei não tirando. Agora eu fico pensando quanta gente que ganha dinheiro com a internet. Como é que esse povo vai fazer? Como é que os jornalistas vão fazer? Porque eles ganham da internet. Tá entendendo? Como que vai ser, gente? Vai ser um arraso, vai ser um arraso. Que Deus tenha misericórdia do povo dele, né? E tem outra coisa também. Tem outra coisa que eu tava vendo lá no Twitter, né? No X. As tropas estão lá para cima, né? Tem um monte de tropa, né? Lá para cima, para a banda do norte, né? E nós estamos com um negócio muito sério aqui. Como é que diz? A nossa fronteira aqui está totalmente desguarnecida, né? Por que será que a nossa fronteira está desguarnecida? O que é que vai entrar pelo sul? É hora de ficar alerta, né? O que é que será que está vindo pelo sul? Apesar que, né, quem comanda as fronteiras são a federal, né? A federal. Mas o que é que está acontecendo na realidade? Será que vai ser uma fragmentação do país? Nós não sabemos, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Como disse, eu vi uma pessoa falando o seguinte, que o povo brasileiro é muito criativo, né? Que o povo brasileiro vai achar maneiras de se comunicar sem que o algoritmo nos alcance, né? Vamos aguardar, né? Que Deus dê para nós, né? Inteligência, para a gente poder estar aqui e nos dê invisibilidade mediante o tal do algoritmo, né? Que nós fiquemos invisíveis, entendendo? Mediante a tudo que está aí, que nós possamos levar a palavra de Deus com um pouco mais de tempo, né? Vamos ver, né? Vamos observar o que Deus vai fazer, né? O que Deus vai fazer. Mas eu gostaria que vocês vissem um vídeo agora. Irmãos, eu estou trazendo isso porque é importante. Eu sei que muitos não vão ver, mas eu queria que vocês vissem. Eu vou ligar aqui, tá? Espera só um pouquinho. Eu vou ligar aqui. Escutem com atenção, tá? Ele é espanhol, mas como o vídeo tá na... Ele está na... Trasero en el lugar ideal con los muebles de exterior de American Furniture. Aqui, ó. Ele tá na... Como é que diz? Inteligência artificial já traduzindo, ó. Deus abençoe, sou Wilmer e sejam todos bem-vindos. Julho de 2025, Trump chocou o mundo com sua nova fragrância Victory 4547, num frasco dourado que o retrata como uma estátua triunfante. Esta fragrância não é só perfume, é um símbolo projetado para exalar poder, êxito e dominação. Frasco de $249 não só glorifica sua imagem, mas transmite uma mensagem. Uma estátua dourada do autoproclamado vencedor das eleições 45 e 47. Curiosamente, 45 soma 9 e 47 soma 11, formando 911, número ligado a emergências, caos e catástrofes, mas também a rituais de poder e eventos marcantes. A letra deste código não parece casual. Fundo, essa fragrância é mais que marketing, é um manifesto de grandeza quase divina, lembrando práticas antigas de exaltar líderes como intocáveis.
mais inquietante é que não é a primeira estátua dourada de Trump em 2025. Em fevereiro, o presidente lançou um vídeo com IA sobre sua visão para reconstruir Gaza. No vídeo, aparece de novo uma estátua dourada dele reinando sobre terra arrasada. No ano, em contextos distintos, surge uma imagem dourada de Trump, quase como um deus moderno. Lembra o capítulo 3 de Daniel, quando Nabucodonosor, arrogante, ergue uma estátua de ouro de si e exige adoração. Nabucodonosor era rei da Babilônia, e segundo a Bíblia, os Sisitaniwa são a Babilônia moderna. Trump, como aquele rei, se exalta, ignora Deus e crê que seu reino jamais será destruído. Mas a Bíblia mostra que Nabucodonosor foi humilhado, seu reino abalado e seu orgulho quebrado. E um novo Nabucodonosor? Essa exaltação é um sinal de juízo para uma nação que trocou Deus pelo culto ao homem? Duas estátuas douradas, um mesmo homem, uma mesma mensagem. A queda. Fim, as estátuas de Trump em 2025, na fragrância e no vídeo, não são coincidência, mas um sinal. Como Nabucodonosor ergueu sua imagem em ouro, Trump segue o padrão de orgulho e auto-idolatria. Se os Eiwa são a Babilônia moderna, o juízo pode estar mais próximo do que se pensa. Juízo que cairá durante este último mandato de Trump. Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado por estar aqui. Vocês viram? Esse rapazinho aqui, eu sigo ele há muitos anos. Ele é um colombiano. Ele é um colombiano que ele tem uma visão incrível sobre os últimos tempos. Engraçado que a visão dele bate exatamente com a visão do Javier Palacios e com a visão de muitos outros. Então, irmãos, eu queria só que vocês, exatamente, também, 911, né, é o número deles de socorro, né? De socorro, também foi o número do atentado, né? 911, né? E é o número dele, do boné dele, né? Dos anos que ele ficou. Não, o povo não aprende com a história. A gente precisa estudar, né? A Bíblia é uma história, né? A Bíblia conta a história da humanidade. O povo não liga as coisas. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção nesse vídeo com vocês? Presta atenção, gente. Vocês já repararam que toda foto dele é dourada? Vocês já repararam isso? Que todas as fotos dele que aparecem na mídia é um aspecto dourado, a pele dele é dourada, o cabelo é dourado. Vocês repararam isso? Isso tem sentido. Reparem para vocês verem. É New Age, né? Época dourada, né? Época do ouro, né? A nova era, a era do ouro. Ouroboros. A era do Ouroboros. Tá entendendo? Eu tô dizendo que é ele, o próprio. Olha, irmãos, eu digo para você uma coisa. Nesse exato momento, 90% é ele. Nesse exato momento é. Nesse exato momento é. Hoje eu escutei uma live, eu não sei se vocês conhecem, tem uma sinagoga que não é uma sinagoga messiânica, não, ela é sinagoga judia mesmo. E eles fizeram uma live hoje com o Rafael Guanabara, que ele é lá do Estádio do Panteão, isso mesmo. Lá do, como é que chama? Lá de Israel. Tem um outro também, vários israelitas juntos, tá? E um deles, que é policial, disse assim, gente, o dono do mundo, quando ele falou assim, meu ouvido ficou atento. O dono do mundo não vai deixar que aconteça nada conosco. Aí um deles perguntou, mas qual que é o dono do mundo? Ele falou, o Trump. O Trump é o dono do mundo.
Ele é o dono do mundo. Aonde ele está pondo a mão dele, as coisas estão acontecendo. Ele falou, aqui só parou porque ele colocou a mão dele. Ele falou, e as coisas não vão parar. Ele vai fazer com que Gaza fique do jeito que tem que ficar. E ele falando, e outra coisa, ele estava falando sobre a Síria, né, que levantaram as sanções da Síria, né, e o dono do mundo levantou as sanções para que o cara que está regendo a Síria hoje, que é um terror, né, um terror, entendeu? Que é um terror, levantaram as sanções para que ele pudesse estar junto com Netanyahu e alguns outros hoje nos Estados Unidos, em Washington, para celebrarem um acordo. Entendendo? Então, irmãos, presta atenção, abre a tua mente. 4 anos, né? Ele tem 4 anos para ficar, meio ano já foi, então falta 3 anos e meio. O que esse rapaz aqui falou é uma verdade. A soberba precede a queda. Olha, presta atenção no que eu vou... Liga os ponteiros. Nós estamos a... Gente, presta atenção. 4 anos de mandato. Meio ano já foi. Então, ele tem 3 anos e meio de mandato. Nós estamos... A geração da figueira termina dentro de 2 anos. Presta atenção. A geração da figueira termina dentro de 2 anos. Hoje eu estava vendo os imigrantes que já foram colocados na Alligator de Alcatraz. Diz que choveu a noite inteira dentro da prisão. Diz que foi um horror. Choveu na prisão, ela foi construída em cima de um pântano. Por que em cima de um pântano, né? Para aterrorizar as pessoas. E como essa, vão ser feitos muito mais em quase todos os estados deles lá. E hoje eu vi mais uma imigrante de lá dizendo o seguinte: irmãos, vamos sair daqui, porque é necessário que nós saiamos dessa terra. Nós precisamos ir embora daqui, não podemos mais ficar aqui. E tem outra coisa, eles não estão indo só para cima dos ilegais, eles estão indo para cima dos legais e até daqueles que têm green card. Tá bom? Irmãos, vocês que moram aí, em nome de Jesus, abre a sua mente para vir embora. Abre a sua mente para vocês virem embora, para vocês não sofrerem o dano. Você não vai perder a tua salvação, não vai perder a tua salvação, de jeito nenhum. Mas você não precisa passar pelo que vocês vão passar aí. O Senhor está fazendo com que esse homem bote os imigrantes para fora. Ele mesmo está colocando. Deus está fazendo ele colocar os imigrantes para fora. Para que os imigrantes não venham sofrer a ira que vai ser derramada sobre esse lugar. Mas a gente fala e as pessoas não estão acreditando. Eu sinto muito nisso, viu? Sinto muito. Sabe, meu irmão, aqui é difícil, vai ficar difícil, vai sim. Mas não vai ser o tanto lá de cima. Não vai ser o tanto lá de cima. Então abre a tua mente, abre a tua cabeça para você entender. O dono do mundo vai fazer com as pessoas o que ele bem entender. Entender? O dono do mundo vai fazer com as pessoas o que ele bem entender. Até o final do mandato dele, ele vai estar destruído. Tá entendendo? Por que destruído? Porque é arrogante. Porque é presunçoso. Porque pertence a um nível de gente que não é desse mundo. Entendeu? Presta atenção. Abre a mente, abre a cabeça. Não é tempo mais de vocês ficarem aí. O Senhor está avisando através dessa figura. Deus está avisando que é hora de vazar. Ah, mas eu vou perder minha casa. Perca, meu irmão, mas não perca a tua vida. Nesse lugar, não. Entendeu? Vai ser difícil a volta? Eu sei que vai. Não é fácil? Não é.
Mas o Senhor vai te ajudar aqui. O Senhor não vai te desamparar. Porque aqui é a tua terra, aqui foi que você nasceu. Você não tem que sofrer aquilo que vai ser colocado lá para acontecer. Porque lá a situação vai ser muito séria. Não se esqueça que aquele lugarzinho que chama Veneza, na América do Sul, sabe? Né? Veneza, na América do Sul, né? Que fica ali em cima, perto do Caribe ali, tá? Que tem um cara lá que tá caindo de Maduro, né? Tá caindo de Maduro. Ali é o quartel-general para acabar lá em cima. A gente não sabe se Deus vai permitir, mas possivelmente acredito que sim. A destruição daquele lugar vai vir pela terra e pelos inimigos, infelizmente. Não sei se vai destruir tudo, acredito que não, mas uma boa parte sim. Vão vir, nas principais cidades vão vir catástrofes tenebrosas, entendeu? Mas vamos aguardar, né, o que Deus vai fazer. Mas eu te digo, você que está me escutando, que é daí, que está aí nesse lugar, pede para o Senhor te trazer de volta. Ele vai abrir as portas para você vir. Não pensa só em ganhar dinheiro, não, porque nem sempre dinheiro é tudo na vida. A graça de Deus é maior que a vida, tá? A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome as minhas mãos levantarei. A graça de Deus é melhor do que a vida. E às vezes a graça de Deus está te trazendo de volta para casa, está trazendo os imigrantes, os hispânicos, principalmente os hispânicos. Amém? Bom, vamos ler, né? 4 de Amós. Eu já falei bastante, né? Já devia estar terminando a live já, né? Mas vamos ler 4 de Amós, porque... Não, é 4, né? Não, é 3, desculpa, irmãos. É 3 de Amós. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa palavra é para o mundo todo e para nós aqui no Brasil também. Nós precisamos pedir para o Senhor blindar o nosso sentimento. Eu estou pedindo para o Pai blindar meu sentimento. Eu estou pedindo para o Senhor me dar uma carapuça bem grande, bem grossa. Sabe aquela pele de animal, sabe? Eu tô pedindo pro Senhor me dar uma pele dessa, sabe? Tô pedindo pro Senhor me dar uma como é que diz? Eu tô pedindo para Deus me dar uma couraça, para que eu blinde os meus sentimentos. Porque cada vez que eu escuto essas coisas, me dá uma dor no coração, sabe? De ver esse mundo tão lindo que Deus criou. E olha que não é a perfeição que era antes. Mas é tão lindo, e o homem destruindo o homem, né? Junto com essa gente que não é gente. Gente que não é gente, né? Ah, e tem mais uma coisa, viu, que eu descobri hoje. Presta atenção no que eu vou te contar aqui. Presta atenção. Sabem as Big Techs? As Big Techs. Então, tem a Palantir, tem OpenAI, né? ChatGPT, essa coisa toda aí, os donos dessas Big Techs, eles foram empossados como generais do exército da U.S.A. Irmã Ruth, mas será que... como é que pode ser um general se não passou pelo exército? Pois é. Mas eles podem, porque eles estão a nível de guerra. E todo o armamento do poder da besta da terra, presta atenção, porque ali está a besta da terra. Todo o armamento da besta da terra vai ser usado pela inteligência artificial. Peter Thiel, eu deixei um vídeo aí no início, no meu feed, eu deixei um vídeo dele que eu achei, só que não está completo, tem mais parte do vídeo, é longo. Eu não consegui trazer para cá, mas como eu achei esse pedacinho aí, eu trouxe.
para vocês verem. O Peter Thiel, né? Os outros aí dessas Big Techs aí, né? Eles foram condecorados generais do exército do U.S.A, porque estão já em guerra. A terceira G, né? G.M, ela já começou, irmãos. E ela é tecnológica. Ela é tecnocrata. O que eu acho que vem após isso? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho. Presta bastante atenção. De tudo que eu ouvi hoje. Esse homem, ele pode ser ele. Eu não estou dizendo que é 100%. Nesse exato momento é ele. Nesse exato momento ele está no trono dele. Pode ser que mude. Mas havendo uma 3G, os reinos do mundo vão cair. Os reinos do mundo vão cair. Como disse o Cabeça de Ovo, né? Lá na terra, né? De Lisboa, né? Terra de Lisboa. Ele disse que no século XIX foi o legislativo, no século XX foi o executivo e no século XXI é o judiciário, né? Então quer dizer que já faliu, todas essas 3 etapas já faliram. Então agora vai entrar o quê? A tecnocracia. O que é a tecnocracia? Você sabe o que é a tecnocracia? São homens técnicos em tudo. Eles não olham você como um ser humano. Eles olham você como uma máquina. Eles olham você como um número. Eles não têm empatia. Entendeu? Presta atenção. O que é empatia? Simpatia é isso aqui por fora. Ai, como ela é simpática, como ela é bonitinha, como ela é simpática. Mas empatia é aquilo que faz o interior seu se comunicar com o interior do outro. Entendeu? Isso não vai existir no meio tecnocrata. Isso vai desaparecer. Por isso que a gente se choca. Esse governo que vem vindo, o governo da besta, ele é um governo tecnocrata. Ele não é um governo nos moldes que nós vivemos. Um juiz decente, ele olha para você, ele tem pena, ele tem dó, ele conversa, ele fala, entendeu? Ele olha com sentimento humano, mas o tecnocrata não. O que é, irmãos, eu vou dizer para vocês o que eu acho que é o tecnocrata. O tecnocrata, ele é um Néfilim. Eu não tenho medo de errar no que eu estou falando. O tecnocrata, o que vai assumir esses homens que foram condecorados generais, presta atenção, que foram condecorados generais para poderem atuar dentro das instalações daquele negócio que é um penta, né? É um penta, entendeu? Aí vocês sabem que é o resto, né? O penta daquele negócio, gonou, né? Entendeu? Então, o que acontece? Esses homens, eles não são humanos. Você pode ter certeza disso, eles são néfilins. É do tempo de Noé, eles não tinham empatia. Eles comiam os outros, eles comiam o ser humano, eles comiam mesmo para valer. Eles matavam o ser humano para comer. Nós estamos vendo isso. Aquela Marina, né? Marina Abramovich, entendeu? Aquela mulher lá, ela é uma néfilim. Ela come humanos. Come, entendeu? Essa turma toda que você vê que chamam estrelas de Hollywood, eles são néfilins. Por isso eles costumam ter banquetes com carnes que não se vende no mercado, entendeu?
com carnes que não se vendem no mercado, porque eles precisam se alimentar. E o alimento desse povo, que não é gente, são néfilins, são viajantes do tempo e têm as suas estrelas na calçada da fama, porque eles gostam de ser famosos. Eles gostam de ser famosos. Eles precisam se alimentar com carnes que não vende no mercado. Entendeu, né? Entendeu? Vocês estão chocados, né? Eu também fico. Entendeu? Então, os tecnocratas são essa raça de gente. Quem são os tecnocratas? O Mosca, o Tio, né? Que tem nome de Pedro Tio, né? Traduzindo para o português, né? Aí tem uns outros aí também, que eu não lembro o nome deles, tá? Tem uma turma deles, são todos tecnocratas. Eles vão gerir o sistema da besta. Entenderam? Eles vão gerir o sistema da besta. E vou dizer uma coisa para você. O pessoal fala muito do genro, né? Do trombeta, né? Mas eu tô de olho no filho dele. Que aquele menino, ele não é normal. Ele não é um homem normal. Ele não é um homem. Não, ele é um néfilin. Ele é um néfilin. Entenderam? E a inteligência dele é 180, o QI dele é 180. Só para você ter ideia. Entendeu? 180. Eu não sei se você sabe, mas consta que a mãe é uma das sobreviventes. Exatamente, são os mais endinheirados do mundo. Eles têm a riqueza do mundo na mão deles. Porque, né? Sabe de onde eles vieram. Entendeu? E tem um detalhe, a mãe do menino, que é casada com o trombeta, ela é descendente da família Romanov. Eu não sabia, fiquei sabendo esses dias. Ela é não chega, os coitados brasileiros. Olha, até chega, viu, Fernanda? Tem uns que até passam, viu? Mas eles estão tudo encobertos. Eles são todos encobertos, tá? O Brasil foi colocado, né? Nós temos de cachorro de caminhão de mudança, né? O nosso problema é que eles colocaram na nossa cabeça que nós somos cachorro de caminhão de mudança, entendeu? Esse é que é o problema. Porque aqui, são poucos, mas tem uma quantidade boa. Aqui na nossa terra tem israelitas natos. Por isso nós somos colocados para baixo. Não só nós, né? A África também, né? Se você vê a inteligência do africano, você fica impressionada. Eu tenho ouvido alguns filósofos africanos, que eu fico assim, eu fico chocada de ver quanta sabedoria, entendeu? Exatamente, limitada às pessoas. Então, essa senhora, mãe desse néfilin, ela é da família Romanov, descendente de uma das filhas que conseguiu fugir, conseguiu ficar viva daquela chacina que fizeram. Entenderam? Consta isso. Lá no Twitter tem tudo isso daí. Lá você vê tudo. Todas as histórias. Entenderam? Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo que não é mais um mundo para nós. Há uma batalha no céu, onde os anjos de Deus estão batalhando com o dragão e ele vai descer com tudo. Ele já está descendo com tudo. Tá entendendo? Ele já está descendo com tudo. Então, os céus têm que ficar vazios. Os Romanovs eram bons. O único problema dos Romanovs foi o Rasputin, né? O problema deles foram... Tanto que os Romanov, para você ter ideia, eles financiavam missionários para a pregação do evangelho. Você sabia disso? Os Romanov, o Alexandre Romanov, financiava missionários para a pregação do evangelho. Ele foi deposto, porque uma das coisas ele fazia isso. E quem acabou com a vida deles foi o Rasputin. O Rasputin era um bruxo e ele era a única pessoa que conseguia segurar o sangue do menino, que era hemofílico, né? O menino dele era hemofílico. Uma família linda. Pensa numa família linda.
entendeu? Diz que quando ele estava na prisão, que ele ficou na prisão cuidando das plantas, né? Que ele gostava muito de planta. Diz que ele era feliz, que ele falava para a esposa, né? Para Alexandra Romanov, né? Que era filha da rainha Vitória, falava para ela que era a vida que ele queria ter, era daquele jeito, que ele não ligava para palácio, não ligava para nada daquilo. E aí botaram eles dentro de um quarto e fuzilaram todo mundo, né? Fuzilaram todo mundo. Eu sempre gostei muito da história russa, né? Apesar daqui no Brasil quase você não encontrar livro deles. Mas eu tinha uma coleção só da vida deles, assim, detalhada. Eu estava com 10 anos quando eu li. Eu lembro que eu passava o dia inteiro lendo. E eu nunca me esqueci, porque me chocava o que fizeram com eles. Entendeu? Chocava. Mas vamos lá, né? Eu acredito, e vou dizer para você uma coisa, eu acredito na salvação deles. Eu acredito, porque eles eram gente de bem, eles não eram gente. Não, eles tinham uma vida em ordem, entendeu? Mas, né, teve o tempo de terminar, né? Ele não quis abrir as portas da Rússia para o Banco Central dos Rothschild que estavam querendo abrir lá, entendeu? E aí foi quando os Rothschild financiaram Lenin para fazer o estrago lá dentro. É coisa terrível, coisa terrível. Mas vamos ler aqui Amós, né? Para a gente ver o porquê que nós estamos passando por tudo isso. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu já tô com a garganta seca. Para quem estava sem vontade de falar, hein? Imagina se eu tivesse com vontade de falar, meu Deus, misericórdia. Vocês iam ter que me aguentar muito. É terrível, terrível. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo. Por que eu digo que essa palavra aqui, por que eu digo que essa palavra é para toda a terra? Porque esses filhos de Israel que subiram do Egito estão esparramados pelo mundo todo. Tá entendendo? Vocês estão dando risada, né? Pois é. Esses filhos de Israel que subiram do Egito estão esparramados pelo mundo inteiro. Então, isso aqui, hoje, o livro de Amós é para a terra inteira. Olha aqui, ó. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Presta atenção, gente. O Senhor conheceu as famílias israelitas que subiram do Egito. Essas famílias têm descendentes. Nós somos descendentes dessa família. A maioria do pessoal que está aqui é descendente disso. É descendente. Tô falando sério. E essas famílias, e que tem aí também, né, que tá em cima dos, né, tanto é que o gordinho que tem ali na casa, né, na casa dos senadores, é judeu. Visitarei sobre vós toda a vossa injustiça. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Pois é, vai fazer o roubo se não tiver de acordo? Claro que tem que estar de acordo para fazer. Se não tiver acordo, não faz. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Claro que não. Ele só vai fazer aquele rugido dele se tiver presa para ele pegar. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Tá vendo? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Eles preparam o laço e as avezinhas caem, né? Não é o sapo boi, não. Daquela casa que faz... Tem aquelas casas que fazem, uma faz assim, uma é côncava e outra é convexa, não tem? Então, é daquela que tem menos gente. Não é dos 500 e lá vai cacetada, não. É dos que tem menos gente, que começa com S e termina com O. Entendeu? Começa com C, tem uma letra no meio e termina com Do. Entendeu?
É judeu nato, tá? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? O laço não vai levantar, ele vai ficar lá até que a ave entre no laço, entendeu? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Irmãos, a buzina tá tocando. Hoje de tarde, a buzina tocou tanto no meu ouvido que eu fiquei trêmula, tá? Eu fiquei trêmula. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente, olha isso aqui. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos profetas. Que profetas são esses? Nós. Irmãos, o povo está tendo sonho como nunca teve. Você entra na internet, é um sonho atrás do outro. E os sonhos todos são quase que iguais. Iguais assim. O fundo do sonho é a mesma coisa, é a volta de Jesus. E os acontecimentos. Presta atenção. O que o trombeta está fazendo lá na terra dele? Ele está avisando os seus servos, os profetas que moram lá, que não são do país dele, mas estão lá para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, está dizendo, através dele, que é tempo de sair daí. É tempo de voltar para suas terras. Não é tempo de ficar, porque você não vai ganhar mais dinheiro aí. O dinheiro que você ganhar é muito pouco na frente do que vai acontecer. Então o Senhor está falando, o Senhor está mostrando. O Senhor está mostrando que nós temos que ter cuidado com a situação. As coisas estão nítidas na nossa frente, só não enxerga um tonto que não quer ver. É hora de colocar, como dizia minha mãe, né? É hora de colocar a tuba no saco e sair andando. Tá entendendo? Enfio a tuba no saco e sai andando. É hora disso. Você não sabe o que é tuba? É um instrumento bem grandão, com uma boca desse tamanho em cima, que eles tocavam enrolado no pescoço, ele toca. É pra banda, tá? É hora disso, é hora de ter inteligência. É hora de ter inteligência para entender o que está acontecendo. Deus está dando avisos. Deus está fazendo com que eles próprios, da turma ímpia, avise para nós o perigo. Entenderam, irmãos? Presta atenção, abre a tua mente para entender os acontecimentos. Deus está usando o ímpio para nos avisar. Não precisa chegar... O Senhor manda te dizer que vai acontecer. Não, não precisa disso. A impiedade está nos avisando que vem coisa grossa. E o Senhor está livrando os dele. Mas o povo não está entendendo que precisa agir. Precisa sair. Eu vi já 2 senhoras mexicanas. E elas dizendo, irmãos, nós estamos indo embora porque o Senhor já está nos avisando que é tempo de ir para nossa terra. Venham conosco, vamos embora. Não fiquem aqui. Entendeu? Por que Deus está fazendo? Deus está sendo bom. Ai, irmã Ruth, mas eu não posso sair daqui porque eu tenho meus negócios. Meu irmão, Deus te ama. Por isso ele está avisando para você sair daí. Por quê? Porque o que vem para essa terra não vai ser de brincar. Para nossa aqui também não será de brincar, mas será muito menos do que lá. Aquilo que vem lá não é para os imigrantes, é para quem é de lá. A nossa cota está aqui. A nossa cota está aqui. Entendeu? Não tem nada de 2 meses não, Alberto. Tem 2 meses de trégua não, meu filho. Isso aí eles já estão agindo. Isso aí é só para inglês ver, para tapear os outros. Isso aí não vai ter trégua, eles não têm tempo disso. Pediram 2 meses de trégua lá no Oriente, né? Ou não sei quanto tempo, quando viram já estava com a bomba lá em cima. Tá entendendo? Presta atenção. Bramiu o leão
quem não temerá? O leão está bramindo. Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Eu estou aqui avisando, irmãos. Eu estou aqui avisando. Eu estou fazendo a minha parte diante da presença de Deus. Como eu fiz quando houve aquele negócio do mito, né? Que o Senhor nos ajudou a falar, avisar, que não fossem para frente de lugar nenhum, que aquilo era um laço do passarinheiro. E hoje eu estou fazendo a mesma coisa, estou avisando. Você está fora do país, volte para o seu país. Volte para o seu país. Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Samaria era a capital de Israel, da 2ª tribo. Porque não sabem fazer o que é reto. O povo de Deus esqueceu o que é reto. Infelizmente, o povo de Deus esqueceu o que é reto. Diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Graça e paz, Andréia. Presta atenção. O povo de Deus, agora eu vou, né? Os reis do povo de Deus, que nós podemos chamar de pastores, né? Deixaram de fazer a obra de Deus e começaram a entesourar nos seus palácios, além do money, né, da grana, eles também usam de violência e destruição no meio do povo. Isso é no aspecto político e religioso. Como violência na igreja, Marruth? Violência na fala. Se você não der o dízimo, você é filho do Satanás. A lagosta, ou como é que é o nome? Como é que diz o que tem lá em Joel, né, que fala, Joel, eu não lembro qual que é o capítulo lá, que fala do, como é que diz, o migrador, o cortador, aquilo tudo, que aquilo não é de dízimo. Mas eles dizem, eles jogam na tua cara, eles tentam destruir a tua vida se você não der o dízimo. E eles esqueceram que a palavra de Deus diz que dízimo é comida, dízimo é subsistência, dízimo não é enriquecimento, não é para fazer templos suntuosos, não. Dízimo é para o povo, é para o povo sobreviver, junto com eles, com os pastores, sobrevivência, não enriquecimento. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Isso aqui, minha irmã, você pode colocar em todas as capitais dos países, vai acontecer isso aqui. As capitais dos países vão ser devastadas. De todos. Não é só o nosso ou só das Américas, não, todos. Por quê? Porque naquele lugar, na capital do país, estão as potestades do inferno saqueando a vida do povo. Estão as potestades do inferno fazendo leis injustas para levar o povo à desgraça. Não pense, presta atenção, não pense que eles vão ficar impunes. Hoje eu gosto muito daquele desembargador, né? É o Sebastião Coelho, acho que é desembargador. Ele falou assim, ele fez um vídeo de 2 minutos e falou assim: olha, eu só vim dar um aviso, não pensem que vocês vão ficar impunes. Não, a justiça divina vem vindo. Vocês vão pagar depois, mas vocês vão começar a pagar aqui, o tempo de vocês já está chegando. Ele é crente, ele é um pastor. O desembargador Sebastião Coelho. Não pensem que vocês vão ficar impunes, não vão. A justiça de Deus está vindo e está vindo a galope. As capitais dos países, as capitais dos estados,
elas vão ser derribadas, elas vão ser colocadas no chão. Escuta o que eu estou te dizendo. Isso é juízo de Deus sobre a terra. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Os filhos de Israel, os filhos fiéis, vão ser livrados, mas os infiéis vão cair. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre eles, o Senhor vai visitar as transgressões da humanidade, irmãos, porque o povo de Israel está esparramado por esse mundo todo. Deus sabe quem é de Israel. Deus sabe quem é. Ele vai visitar. São os filhos de Jacó que estão esparramados pelo mundo todo. Também visitarei os altares de Betel. Ele vai visitar as feitiçarias que o povo fez. Ele vai visitar toda essa pouca vergonha que está sendo feita. E os chifres do altar serão cortados e cairão por terra, quer dizer, as fortalezas. Chifre quer dizer força, poder. Os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão e as casas de marfim. Tem uma passagem que diz que eles dormiam em camas de marfim. Perecerão, quer dizer, as mansões, as casas luxuosas, o que há de mais top no mundo, vai ser tudo destruído. E as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Você quer escapar disso? Obedece à vontade do Pai. Obedece o conselho do Senhor. Presta atenção. Acorda para a vida. Acorda por que Deus está fazendo. Acorda, meu irmão, é tempo de acordar. Não é tempo de brincar. O Senhor está bradando do alto dos céus. O Senhor está passeando lá no Japão. Você viu o Japão, que jeito que tá? O Senhor está passeando no Japão. Será que Isaías 24 começa a se cumprir agora? Será que o 6º selo está lá no Japão sendo aberto? Você já parou para pensar nisso? 900 terremotos em 48 horas. Você sabe o que é isso, irmãos? Será que o 6º selo está se abrindo lá no Japão? Porque olha aqui, ó, o 6º selo. Eis que, havendo aberto o 6º selo, houve um grande tremor de terra. Será que o 6º selo está abrindo lá? A pergunta que não quer calar. Será que esse terremoto que está dando lá vai esparramar para o mundo todo? Tá entendendo? Então abre a tua cabeça. Deus está bradando desde o céu. O Senhor vem vindo com juízo. Ele vai livrar o seu povo. Ele vai livrar o seu povo das catástrofes. Ele vai estar conosco nas catástrofes, mas cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Você não tem que sofrer a catástrofe de outro país que vai ter lá. Você precisa sofrer, ser guardado aonde é a tua terra. Porque para cada povo, meu irmão, vai ser a medida daquele povo. Aquele povo lá tem uma medida muito alta para dar conta a Deus. Eu tenho ouvido profecias que vêm de lá. E as profecias não são nada boas.
daquele povo que está lá. Ouve a voz do Senhor. Toma a tua providência. E faz a vontade de Deus. Agora, se você falar, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou ficar aqui. Então, meu irmão, saiba de uma coisa. O Senhor, ele vai livrar a tua alma. Mas as consequências da decisão serão suas. Mas a tua alma não vai se perder. Entendeu? Paz do Senhor, Flávio. A tua alma não se perde. Só que você sofre as consequências do local. Que era para você estar fora das consequências materiais. Mas o Senhor não vai deixar a tua alma se perder. Entendeu? Presta atenção. Eu nunca me esqueço. Eu vou contar um testemunho aqui, um testemunho bobinho, tá? Bobinho mesmo. Da situação que nós estamos, é um testemunho bobo. Quando minha mãe estava doente, o Senhor falou comigo e disse assim, você precisa... Eu tinha 3 cockers. Você sabe que é um cocker dá trabalho, né? Cocker dá trabalho, é tosa, é um monte de coisa que você tem que fazer. E eu tinha 3, o Fred, a Mary e a Charlotte. E o Senhor falou comigo, assim que a sua mãe morrer, vem uma prova terrível sobre a tua vida. E você precisa dar os cachorros, porque senão você não vai aguentar. Quando eu ouvi nitidamente, como eu estou conversando aqui com você. Eu ouvi aqui, ó. É nesse ouvido que eu escuto. Nesse ouvido aqui. E aquela hora eu falei assim, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou com os meus cachorros até o fim. Eu falei para Deus desse jeito. Aconteça o que acontecer, eles vão ficar comigo. Eu escolho passar com eles. Eu falei desse jeito. Eu escolho passar com eles. O que aconteceu? Entrei na prova. Minha mãe morreu. Quando foi 1 ano depois, eu já estava naquela situação tenebrosa. Irmãos, foi terrível, porque eu não tinha dinheiro para mandar tosar, eu não tinha dinheiro para mandar dar banho neles, eu mesmo tinha que fazer. Eles eram pesados, grandes, pesados. E eu tinha ali que era uma luta e eu tinha que clamar a Deus para poder ter a condição de comprar a ração deles. De repente, o meu cachorro, o Fred, morre. O Fred morre de opressão maligna. Tá? Passou mais um tempo, a minha cachorrinha foi estuprada por um homem. Tá bom? Estuprada por um homem. A minha cachorrinha. Morreu com o útero caindo e eu vi ela morrendo daquele jeito. Não foi brincadeira. Meu coração dilacerava. E a Charlotte morreu aqui já nessa casa aqui comigo. Entenderam? Eu poderia ter evitado que eles passassem e eu não ter dilacerado meu coração de ver eles morrerem do jeito que eles morreram. Mas eu optei de passar com eles. Passei. O Senhor me guardou. Então, se você fizer a opção de ficar aí, entenda uma coisa, você não vai perder a tua alma. Não vai. Porque o Senhor vai guardar a tua alma. Mas você vai passar por coisas que não eram para você passar. As consequências materiais serão graves. Serão graves. Entendeu? Eu quero que você entenda bem isso. Então o Senhor dá para nós, Ele dá para você escolher. Tá entendendo? Ele dá para você escolher. Como eu te contei, eu escolhi ficar com os cachorros. Passei, só Deus sabe o que eu passei. Só o Senhor sabe o que eu passei de ver aqueles 3 cachorros sofrerem porque eu não tinha condições para cuidar deles como precisava ser. Mas eu aguentei firme. Eu rangi os dentes, mas eu aguentei firme. Tá entendendo? Então, meu irmão, é o seguinte. Não é um mandamento, é um conselho. É um conselho. Se puder sair, saia. Se você decidir não sair, saiba de uma coisa. Se fica na presença do Senhor, a tua coroa não vai ser tirada. Mas as consequências vão ser sérias.
você vai ter que aguentar muita coisa. Quem sabe até, né, o Senhor leva. A gente não sabe o que vai ser, mas a gente sabe que não era para você passar. Entendendo? Seria para o povo de lá, não para quem está lá. Por isso, ele está fazendo força do povo embora. Porque é Deus que está botando ele para botar o povo embora. E as pessoas não estão se dando conta disso. A gente tem que saber ler a situação, irmãos. Nós temos que pedir a Deus a visão da águia, para saber ler as situações que se apresentam à nossa frente, para que nós não venhamos sofrer o que não é para nós, entendeu? Mas é isso aí, vamos orar, né? Já deu 2 horas de live, e olha que eu não queria falar, hein? Eu quase estava desistindo de não vir fazer a live, porque eu estava sem vontade de falar. Imagina se eu tivesse com vontade de falar. Meu Deus. Mas vamos orar que eu já estou rouca. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque nós temos visto o Senhor operar. Nós temos visto aqui no capítulo de Amós 3, versículo 7, dizer: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. O Senhor não está revelando, o Senhor está escancarando a situação para que nós entendamos. Mas nós, muitas das vezes, não queremos ver. Eu te peço em nome de Jesus, nos dá capacidade, nos dá entendimento, nos dá a graça de podermos ver, entender e podermos agir na hora certa. Pai, eu te peço, guarda os nossos irmãos que estão em países fora do Brasil, aonde a situação vai ficar muito grave, onde a situação não será boa. Mas nós te pedimos, Senhor, sustenta eles debaixo das tuas mãos poderosas, não deixa que a alma se perca. Não deixa, Senhor, que as suas almas se percam, em nome de Jesus. Sustenta o nosso país, Pai. Eu não vou pedir para o Senhor livrar o nosso país do que tem que acontecer. Não, eu não posso nem pedir isso, porque seria oração de tolo. Mas eu te peço, em nome de Jesus, livra o povo de bem da nossa nação. Livra o teu povo na nossa nação. Livra o teu povo dos perigos eminentes que já estão na nossa porta, já estão na nossa soleira. Pai, eu te peço em nome de Jesus, livra o teu povo, dá-nos, Senhor, discernimento para onde ir, para onde correr. Dá-nos discernimento, Pai, para onde nós devemos estar. Dá-nos inteligência espiritual. Dá-nos capacidade física, psíquica, para enfrentar o que vem vindo. Dá capacidade, Pai, que se necessário for enfrentar os juízes dessa terra. E que lá nós possamos falar das tuas maravilhas, nós possamos testemunhar a tua palavra. Pai, eu te peço pelos meus irmãos que estão nesse caderno de oração, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles. Livra do mal, prospera a despensa do teu povo, prospera, Senhor, o manancial de água do teu povo. Prospera, Senhor, a roupa do teu povo. Prospera, Senhor, a mochila do teu povo. Prospera, Senhor, dá-nos paz em meio à guerra. Porque nós sabemos que nós temos pouco tempo aqui, em breve o Senhor vai nos resgatar. Mas não vai ser fácil passar. Mas nós temos que ter segurança. E a segurança está em ti. A segurança está na leitura da tua palavra. A segurança está em buscar a tua face. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a atravessar os esquadrões. Nos ajuda a saltar as muralhas. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor guarde todos nós, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, daqui para frente a gente vai começar a se despedir assim, ó. Se
amanhã não tiver mais aqui, nós vamos nos encontrar na vida eterna, tá? Presta atenção. Todo dia nós vamos despedir desse jeito, porque nós não sabemos quanto tempo mais nós temos aqui. Como eu disse, segunda em diante, isso aqui já está na mão do Panda, entendeu? Então, os algoritmos vão ser diferentes, né? Então, enquanto der para nós estarmos aqui, nós vamos estar aqui, tá certo? A hora que não der mais, você já sabe, nos encontraremos nos portões celestiais. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.